Pode ser daqui. É o Michael. Me deu um branco agora. Não, tem uma. Não é só o Anderson. Tem. Moreno. Popular é moreno. Popular é moreno, né? Em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos. Daremos início hoje com esta audiência pública ao processo de discussão e apreciação do projeto de lei de diretriz orçamentária 1316 de 2021, que trata da lei orçamentária de 2022, em cumprimento ao disposto no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do Município. Esta audiência pública conta com a participação do secretário adjunto de saúde do município. O doutor Ricardo Rui justificou a ausência desde ontem, que ele tinha um compromisso em São Paulo. Então, a Secretaria da Saúde estará representada pelo Maicon, que é o nosso secretário adjunto, já conhecido aqui no nosso legislativo, sempre objetivo. O Moreno também, que é da parte financeira, né? O Anderson Moreno, parte financeira, e a equipe toda da secretaria que está aqui no plenário. Doutora Márcia, eu já falei, já anunciei. Então, primeiramente, nós vamos ouvir a explanação, ou do secretário adjunto, ou do assessor técnico, que é o Moreno, e posteriormente nós vamos abrir a palavra aos vereadores. A população que quiserem fazer pergunta, pode mandar via e-mail, que as perguntas serão respondidas ou prontamente agora, se chegar em tempo, ou posteriormente pelo secretário adjunto. Bom, então eu abro a palavra ao secretário adjunto Maicon. Por favor, fique à vontade. Bom dia, vereador. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Primeiramente, queria agradecer a todos pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui nessa casa apresentando as diretrizes da saúde para o próximo ano. As leis de diretrizes orçamentárias, como o próprio nome diz, preconiza as diretrizes, as macro-diretrizes da saúde para o próximo ano e que vão desdobrar na lei orçamentária anual, que é aquela que será apresentada mais ao final do ano. Vou solicitar o nosso diretor financeiro, seu Anderson Moreno, para fazer a explanação e após a apresentação dos slides, nós iniciaremos as perguntas e as respostas. Eu só peço a gentileza aos senhores vereadores que quaisquer dúvidas em relação aos slides, vocês, por favor, numerem a qual slide se refere a pergunta para que a nossa resposta possa ser mais objetiva. Então, eu agradeço a todos e passo a palavra agora ao senhor Anderson. Bom dia. Primeiro, bom dia a todos os presentes, senhores vereadores, senhoras vereadoras, aos colegas aqui que nos apoiam. É um grande prazer estar aqui nessa casa e contribuir com a apresentação da nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022. Antes de iniciarmos a apresentação, quero tecer alguns comentários que eu acho que são bastante relevantes. Em relação, principalmente aos senhores vereadores que já acompanham o LDO há algum tempo, vocês vão verificar que neste arquivo nós não colocamos os programas e ações, né? Até estou trazendo essa informação porque, obviamente, ela tem uma relevância e eu, como técnico orçamentário, primo muito por essa tecnicidade. Acho bastante prejudicada a nossa apresentação, mas isso vem em razão de uma força maior, que é a necessidade de nós ainda elaborarmos o próximo PPA. Lembrando que o PPA, ele abrange o período a partir de 2022, né, por 4 anos, 22, 23, 24 e 25, e a partir desse novo PPA é que serão construídos os novos programas e ações dos orçamentos das respectivas pastas. Este é um problema que afeta o orçamento de todas as pastas, em especial a saúde. Nós, para o próximo exercício, para o novo PPA, estamos fazendo alguns ajustes orçamentários. Nós temos em mente
a criação de um novo programa. Temos também em mente a criação de novas ações que compõem esses programas, mas eles não podem ser apresentados agora, não poderão ser apresentados, porque primeiro nós temos que ter a aprovação do nosso PPA, ok? Após a apresentação do PPA, que será em agosto, será submetida essa casa em agosto, aí sim, nós teremos todos os programas, ações, e aí nós poderemos detalhar na LOA de 2022, né? Então, fazer essa ressalva. Outra questão também, adiantando possíveis questionamentos, na Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 4º, no seu artigo 4º, ele prevê para a elaboração da LDO alguns documentos, né? Os anexos de metas fiscais, as metas anuais, os documentos que prevêem o equilíbrio entre receitas e despesas. Eu quero enfatizar que esses documentos, esses anexos, são de competência da Secretaria de Finanças, que, salvo engano, fará apresentação, não sei se nessa semana, né, senhor presidente, Sim. Ou na outra semana. Então, já vou adiantar também futuros questionamentos. É Finanças quem traz esses dados, né, que são bastante relevantes também, eu entendo a importância, mas, infelizmente, a saúde não tem como trazê-los aqui, ok? Então, iniciando aqui a nossa apresentação. Aqui no slide número 2, a gente traz uma rápida orientação, né? O que a LDO vai tratar especificamente? Estima a receita, fixa a despesa e as metas que a administração almeja alcançar, né? Abaixo eu coloco aqui um resumo também do que eu já trouxe para essa reunião, que é referente à construção do novo PPA, que será apresentado no mês de agosto, nesta casa. Aqui nesse próximo slide nós trazemos de uma maneira bem sucinta o arcabouço legal, que trata das receitas que compõem o orçamento da saúde, né? No primeiro quadro, as receitas do Tesouro Municipal, que tratam basicamente dos impostos. A fonte 2, que é o repasse do Estado, e a fonte 5, que são os repasses da União, que são feitos através dos blocos, né? Bloco de custeio e bloco de manutenção. O slide número 4, nós trazemos aqui um gráfico que é para termos a dimensão da composição do orçamento. Então, o orçamento de saúde previsto para 2022, ele deve ter o início com valor de R$ 1.046.319.050, sendo que os recursos previstos, cuja fonte vem do Tesouro Municipal, orçado em R$ 790.946.050. Ou seja, o que eu sempre reforço, o grande patrocinador da pasta de saúde em Guarulhos realmente é o Tesouro Municipal, chegando aí 75,6% aproximadamente do orçamento destinado. E depois nós temos os chamados recursos vinculados, que são as fontes do Estado e os repasses federais, onde nós chegamos em 24,4%, alcançando o valor de R$ 255.373.000. Ainda falando sobre os recursos advindos do Tesouro Municipal, nós temos aqui uma perspectiva de um incremento em torno de 10%, olhando para 2021, estimativas essas projetadas também pela Secretaria de Finanças, e qual será tratada também na sua respectiva apresentação. No quadro número 5, nós trazemos um quadro bem sintético, na verdade, né? Não dá para dizer que ele é analítico, mas ele é sintético, trazendo aqui os 3 grupos de despesa. O primeiro grande grupo é o grupo número 1, pessoal e encargos sociais, onde existe uma despesa estimada de R$ 440.365.050. Fazendo uma análise com 2021, é praticamente uma despesa equilibrada, ela tem uma flutuação de menos de 1%,
E quando nós olhamos para o orçamento, fazendo uma análise vertical, nós verificamos uma despesa projetada em torno de 42%. Também está dentro da média histórica da saúde, que tem sempre uma variação entre 41%, podendo chegar a 43% do orçamento voltado para a despesa de pessoal. O segundo grupo, que são outras despesas correntes, que é o grupo número 3 no orçamento público, nós temos recursos aí estimados para essas despesas de R$ 601.221.800. Na análise vertical, nós verificamos que 57,4% aproximadamente do orçamento será destinado para esse grupo de despesas, que é o grupo número 3, e abaixo nós abrimos um pouco esse grupo 3, né? Colocando o que nós chamamos no orçamento público de elementos de despesa. Então, nós colocamos aqui os principais elementos: material de consumo, distribuição gratuita, serviços de terceira pessoa jurídica, que é o grande componente do nosso orçamento nesse grupo número 3, onde existem previstos aí R$ 414.703.227, chegando aí a 39%, 39,6% do nosso orçamento. Temos também serviço terceiro pessoa física, auxílio alimentação e transporte aos servidores, que é um valor bastante considerável também, previsão em torno de R$ 55 milhões, ou seja, por volta aí de 5,2% do orçamento para fazer frente a esses benefícios, e subvenção social, que são aqueles repasses realizados ao Hospital Estela Maris e ao Hospital Jesus José e Maria, onde nós trabalhamos aí com valor previsto de 36 milhões para o próximo exercício. Logo abaixo, nós colocamos os outros elementos de despesas, que são valores pouco significativos, então colocamos um grande grupo aí, por volta de 5 milhões de reais, ou seja, por volta de 0,5% do orçamento. E, por último, o grupo número 4, que é o grupo destinado aos investimentos, com uma previsão inicial de 4.732.000, ou seja, em torno de 0,5% do nosso orçamento. Então, esta é a composição, de uma maneira bem, digamos assim, bem resumida, do orçamento previsto para 2022. Realmente ficou bastante prejudicado pelos comentários que eu já fiz no início. Se nós verificarmos também as outras apresentações das outras secretarias, também nós podemos verificar que tem esse mesmo contexto, essa mesma dificuldade em relação aos programas e ações. Ok? Então, acho que da minha parte, por enquanto, é só. Agradeço a atenção de todos. Vamos lá. O Michael quer comentar alguma questão? Já vou direto à pergunta aos vereadores. Pode ir a pergunta, por favor. Vamos lá. Os vereadores. Vou começar pela vereadora Janete. Já sorteei aqui. Eu me inscrevo também, viu, Geraldo? Vereadora Janete. Vereador, primeiro o vereador Rômulo, porque ele representa a bancada. Eu farei em seguida. Rômulo, também quer, o presidente, também quero falar. Luiz da Sede. Mais algum vereador? Vereadora? Presente o vereador Danilo no plenário, na casa. Danilo vai falar. Vereadora Márcia Tasquete. Vereadora Márcia. Mais algum vereador? Bom, está inscrito o vereador Rômulo, Janete, Luiz da Sede, Danilo e doutora Márcia. É isso? Esqueci de algum vereador? A hora que o Rômulo acabar de fazer a pergunta, eu vou encerrar as inscrições. Bom, gente. Então, por favor, Rômulo. Bom dia, Geraldo, presidente dirigindo os trabalhos. Bom dia, secretário, os funcionários da saúde. Bom dia, vereadoras e vereadores.
O meu questionamento aí, secretário, primeiro, em cima lá do primeiro, se colocou do orçamento, basicamente no slide 4, né? Que você coloca os números, né? Que cabe ao município, que cabe outros. Que está da despesa no slide 5, e não está aí, não ficou claro a questão dos gastos com as OS, né? E na questão das OS, eu queria especificamente tratar do assunto do Hospital Pimentas, porque até hoje, já vem há algum tempo, a gente fazendo requerimento, reunião com o secretário, porque aqui muda de secretário, em Guarulhos muda de secretário, como a gente muda de roupa, direto aqui na cidade, né? E o caso do Hospital Pimentas, ninguém consegue entender. Péssimo serviço, falta tudo mesmo, até papel higiênico, falta remédio, tudo que você dizer que um péssimo trabalho, um péssimo atendimento à população, a gente lembra aqui do Hospital Pimenta, porque a população reclama muito e aí não está claro, não ficou claro aqui para nós aqui o que a cidade gasta nesse quase 1 bilhão, ou mais de 1 bilhão e 446 milhões de reais. O que a cidade gasta com o Hospital Pimenta, já que lá não tem nada, a não ser os leitos para colocar as pessoas para deitar lá e ser atendido, inclusive bem atendido pelos funcionários que estão lá, inclusive muito pouco, mas eu queria que me respondesse essa questão sobre o Hospital Pimenta. Outra questão que não foi levantada em slide nenhum aí, que é a questão, que eu nem vou colocar o número do slide, porque não foi levantado, os gastos aí, a mobilização do município sobre a vacina do Covid. Não está em slide nenhum. Inclusive, você me desculpa aí, o pessoal me perdoa, quem que criou esse slide. O slide está muito pobre, viu? Desculpa aí, viu? Está muito fraquinho. Em relação à anterior, se vocês justificaram uma coisa que, para mim, não justifica. Falta muita coisa, né? Para frente. Eu vou te dar uns dados aí, que eu ia perguntar por que Guarulhos vacina tão pouco? Por que Guarulhos vacina tão pouco? Eu já sei que vocês vão falar assim, é porque Guarulhos recebe pouca vacina. Não é verdade, é mentira isso aí. Ontem eu questionei isso na Secretaria de Saúde, e o secretário veio com essa mesma conversa, esse mesmo papo. Eu vou dar uns dados aqui. Guarulhos recebe menos vacina do que Campinas? Recebe, um valor menor, mas não é essa a questão que eu estou levantando. A questão que eu estou levantando é o seguinte, dados lá do site Vacina Já do Governo do Estado de São Paulo. Só você ir lá, registrar, ver os dados da vacinação. Está lá. Campinas, né? Você cita tanto Campinas, a cada 100 doses recebida, vacina 87. São Paulo também está na frente de Guarulhos. Guarulhos, a cada 100 doses, vacina 71. Vou pegando os dados aqui, quem tiver dúvida, vai lá no site Vacina Já e vai analisando. Então, Guarulhos está no ranking 616 no universo de 644 municípios. Então, tem algo errado aí, viu? O que se diz, né? O que se diz? Que a prefeitura não está investindo na vacinação, principalmente em todas as UBS, principalmente sábado, desculpa. Principalmente no sábado, que no caso, que você vai analisar, você vai lá para Campinas, analisar São Paulo, analisar São Caetano, aí você vê que tem uma intensificação no sábado, né, de vacinação. E óbvio, eu estou citando essas cidades aí, porque essas cidades que são desculpa
o desculpa do aleijado aí, que é dizer que Guarulhos recebe poucas doses. Eu estou mostrando que não é esse o argumento. E, por favor, nunca use esse argumento, porque lá no site vacina já está muito bem claro que desmascara esse argumento. Então, meus argumentos são esses 2 pontos aí, por enquanto, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, vereador Rômulo. Agora a vereadora Janete, por favor. Bom dia ao secretário adjunto Maicon, ao Anderson Moreno, diretor financeiro. Quero saudar o presidente nele, todos os vereadores aqui presentes, o meu representante da bancada, Rômulo. Quero saudar a vereadora Carlinda e a vereadora Márcia Tasquete, nelas, saudar as mulheres, e quero fazer uma saudação especial para a Valesca, que espero que ela esteja muito bem na questão da vigilância sanitária. Bom, em primeiro lugar, eu acho que essa apresentação, a meu ver, realmente, como disse o vereador Rômulo, ela é muito sem pé nem cabeça. Por quê? Independente do que foi dito pelo diretor financeiro, de que tem novos programas, eu quero saber quais são esses novos programas, porque é um absurdo que a lei de diretriz orçamentária, ela está claro o nome, é diretriz. Então, a diretriz tem que ser dada. E nesses pífios 6 slides, não dá diretriz. E tem que dizer o seguinte, por exemplo, eu vou pegar o comparativo com a lei orçamentária de 2021. Aonde vai ser o novo? Vai ser no programa Fortalecimento da Gestão do Sistema Único de Saúde? Vai ser no programa 2, Fortalecimento da Atenção Básica? Vai ser na ampliação do atendimento à média e alta complexidade, que mais gasta? Vai ser na qualificação das ações de vigilância em saúde? Eu acho que esse programa, essa apresentação está realmente comprometida. Ela está comprometida porque, primeiro, o orçamento desse ano é menor do que o orçamento de 2021. É claro que são alguns milhões a menos, né? Antes era 1 bi e 46, hoje é 46, e antes, se não me engano, era 1 bi e 48, quer dizer, há uma redução. E eu quero saber, dentro das diretrizes, aonde está a questão da vacinação? Não tem. Eu não considero, eu pediria que todo mundo desligasse o microfone para não ter interferência, eu não considero correto isso. Se existe novo, se o PPA somente em agosto nós vamos saber, então tem alguma coisa errada. Tem que ter as diretrizes, sim, genéricas. Não precisaria de desenvolvê-las, mas eu quero saber do secretário adjunto quais são as diretrizes e aonde se encontra a questão dos novos programas. Todo direito de tê-los, mas a gente tem que saber. Não dá para a gente aqui, por exemplo, se não tiver na diretriz a questão, vou dar um exemplo muito crucial que eu conversei essa semana com lactantes. Como é que vai ser distribuído os programas de vacina? Que tendo em vista que a vacina é pequena, onde vai ficar, por exemplo, o atendimento aos lactantes? Eu não sei. Que programa? Eu não sei. Então, depois vai fazer um acolchambrado para dar tudo certo. Mas isso aí não me vem enganar. Diretrizes diretrizes, e essa secretaria está omitindo para nós vereadores quais são as diretrizes, independentes de ter programa novos, né? E aí, vendo, por exemplo, apresentação de despesa, mas e tá bom, vai aqui onde gasta, né? E tem a receita, mas
aonde está a questão? Não é despesas correntes, tem que ser despesas em relação aos programas fundamentais que a secretaria vai investir. Ou a secretaria está se omitindo em relação a isso, ou não existe mais, só vai ficar nos serviços terceirizados, né, que vai gastar 39,63%. E aonde vai gastar? Qual vai ser a porcentagem que a própria secretaria vai gastar? E aonde ela vai gastar? Então, a meu ver, essas questões, independente de tudo, finalizo cobrando. O Rômulo, vereador nossa bancada, cobrou sobre o Hospital dos Pimentas. Eu quero cobrar sobre o HMU e o Hospital da Criança. Quando é que vai resolver? Essa semana, especificamente no sábado, eu recebi uma denúncia que a Birigui está amontoando todo mundo lá no HMU. Agora, vai se gastar muito com as terceirizadas e elas não estão apresentando eficiência, não são eficazes. Vai mudar? Vai mudar. Mas enquanto não muda, tem que ter uma política de controle do que está ocorrendo na saúde. Por isso, eu, sinceramente, gostaria de receber a resposta e dizer que não me satisfaz nem um pouco o que foi apresentado. Obrigado, vereadora Janete. Agora, com a palavra, o vereador Luiz da Sede. Bom dia, presidente. Bom dia, secretário adjunto, com toda a sua equipe, vereador e vereadoras. O Rômulo já falou tudo do Hospital Pimenta, mas essa semana passada eu fui chamado no Hospital Pimenta, porque, igual o Rômulo falou, já foi trocado 3 ou foi 4 secretários, e o último secretário que saiu, ele não aceitava o questionamento do vereador. Eu tive um questionamento com ele, e ele me bloqueou no telefone. Falou que eu não poderia mais, não falaria mais comigo por telefone, porque a gente passava a demanda para ele, e ele não aceitava o que a gente falava, porque ele falou que era médico há 40 anos na cidade, mas ele era médico, não era para resolver esse tipo de coisinha, de resolver problema de saúde do hospital. E essa semana eu tive um probleminha no Hospital Pimenta, eram as 10 horas da noite, um munícipe me chamou, que uma senhora levou uma queda, caiu e tinha que fazer uma cirurgiazinha pequenininha, mas não fizeram a cirurgia porque não tinha o insumo no Hospital Pimenta. Mandaram essa senhora para casa, uma senhora de 70 anos, por quê? Porque não tinha o insumo para fazer essa cirurgia. Então, mandam a senhora para casa para ficar com dor. Essa senhora que não pode, já tem 70 anos, depende de alguém, e a gente vai reclamar, não vê uma solução. O Alvorada, semana passada eu fui chamado, pessoa que tinha que ser transferida do hospital, do UBS do Alvorada, para os outros hospitais, ficava 3, 4, 5 horas lá, porque não tinha uma ambulância para levar esse pessoal para transferência. Então, a gente que é da periferia, a gente que é aqui do Pimenta, sabe a dificuldade que tem. Eu sei a dificuldade que tem a saúde em todo o Brasil. Agora, eu nunca nem falei isso nem no ar e nem para ninguém, mas eu fui bloqueado pelo ex-secretário Zé Maro. Ele me bloqueou, me tirou, falou que não falaria mais comigo por telefone e me bloqueou. Quer dizer, eu vejo que o secretário é para atender o vereador e o munícipe. Mas tem secretário que eu acho que vai para sentar na mesa lá e não resolver o problema da cidade. Eu acho que tem caso que a gente pode resolver com o funcionário. Lógico, qualquer casinho você não vai levar para o secretário. Mas tem caso que você depende de o secretário resolver a situação, porque é ele que tem mais poder do que o próprio funcionário. Muitas vezes, os funcionários querem fazer, mas eles não têm autoridade para isso. Eu vou dar um exemplo do Hospital Pimenta. No Hospital Pimenta, eu conversei lá com a assistente social, ela falou, eu gostaria de fazer o que eu gosto de fazer, mas eu não tenho o recurso para isso. E eu não entendo porque
passa ano, passa secretário, e o Hospital Pimenta continua do mesmo jeito, não sai, não deixa de ter reclamação todos os dias. Essa semana me ligou uma menina que estava lá dentro do hospital, reclamando que tinha gente no corredor, outro gritando e não tinha insumo para nada. E eu espero que esse novo secretário agora, que pegou a pasta agora, a gente nem pode cobrar muito dele, porque a pasta que pegou aí tem 1 mês, 2 meses, mas eu espero que a gente tenha um recurso melhor, principalmente para o Hospital Pimenta, que é o hospital de referência aqui do Pimenta. E o senhor, como secretário de adjunto, tem certeza que o senhor sabe desses problemas. Eu espero também que o novo secretário ou secretário de adjunto, eu gostaria que saísse nos ABS, saber os problemas das ABS, para que, quando viesse reclamar, eu falei, não, mas o secretário passou aqui, o secretário de adjunto passou aqui, viu os problemas que tem, porque a gente vê o problema, fala, mas não é igual passar lá um secretário, passar lá o secretário de adjunto, que faça uma visita nessa região para realmente saber o que as OBS, o Hospital Pimenta necessita. E é bom que faça essa visita, que é para o munícipe saber que o secretário está preocupado na saúde de Guarulhos. Então, essa é uma questão minha. Me desculpe, que eu não tive ainda não conversei ainda com o novo secretário, até porque também eu caí doente, estou me recuperando, mas essa semana que vem estou marcando uma reunião para falar com ele, porque eu tenho 2 meses que eu estou aí também com problema de saúde, mas quero agradecer o senhor, vejo falar muito bem do trabalho do senhor, como secretário de adjunto, só vejo falar que o senhor tem trabalhado muito bem, representou muito bem a saída do Zé Maro, que ficou com o senhor, e veio falar muito bem. Não conheço o senhor pessoalmente, espero que o senhor faça um bom trabalho junto com esse novo secretário, que eu sei que a saúde nunca vai ser 100%. Sempre tem reclamação. Por mais, mesmo que o senhor tenha convênio, o senhor vai receber reclamação. E tem tantas pessoas que têm convênio e passa 2 meses, 3 meses para marcar uma consulta. A saúde é um caso sério. Eu sei que eu estava conversando ontem, eu estava conversando com um empresário lá da Vila Maria, e o empresário falando para mim, falou, olha, o pessoal fala da saúde, mas a saúde de Guarulhos, ela é boa, porque eu só vejo falar que vem gente de Poá, vem gente de São Miguel, vem gente não sei de onde, para Guarulhos, para ser atendido em Guarulhos. Então, eu espero que esse novo secretário, junto com o senhor, que já tem uma experiência, faça um bom trabalho, que é isso que o município quer. Obrigado. Obrigado, vereador Luiz Assede. E agora com a palavra a vereadora doutora Márcia Tasquete. Quer usar aqui a mesa? Quer usar aqui, vereador? Melhor. Sobe aqui, por favor. Pode usar aqui, vereador. Por favor. Obrigado, Maicon. Bom dia a todos. Bom dia, Michael. Em nome do Michael, em nome do Geraldo, da Carlinda e de todos os vereadores que estão aqui, da Janete, Rômulo, Danilo, em nome de todos eles, eu cumprimento todos os que nos assistem aí pela TV Câmara, todos os funcionários aqui da Câmara também, que estão sempre aqui prestando esse serviço para a gente, né, de forma com excelência. Então, a todos eles, um meu bom dia. Bom, nós vamos falar de saúde. Quando fala de saúde, nós temos aí uma grande responsabilidade, não só porque nós estamos falando de receitas e despesas, mas porque a saúde
está muito delicada, não só na nossa cidade, em todo o país, mas a nossa preocupação hoje é ver o que está acontecendo, infelizmente, dentro da nossa cidade. Vou fazer das palavras do Rômulo as minhas, porque os questionamentos que ele fez são todos os meus. Vou mudar em alguns aspectos aqui, para que não seja repetitivo, mas primeiro eu quero dizer o seguinte, viu, o Geraldo, que é o presidente da Comissão de Saúde, inclusive estava falando com ele aqui nos bastidores, esse prospecto que nos apresentaram realmente ficou muito a desejar. Nós não conseguimos saber para onde vai o quê, né? 0,33% para a pessoa física, né? 0,39% pessoa física. Aí fala assim, serviço de terceiros, pessoa jurídica, 39,63%. Não especifica se é OS, se é PJ, o que é. Aí, quando fala de subvenção social, que é muito importante a gente falar, que a gente fala de Stella Maris e do JJM, aqui fala em 36 milhões. Vejam, todas as vezes que a gente conversa com as pessoas que precisam do Stella Maris, a gente ouve dizer o seguinte, não tem vaga, o Stella Maris demora para aceitar uma vaga, mas a gente nota que está indo muito dinheiro para o Stella Maris, mas nós não sabemos precisar qual que é o valor que vai para o JJM e quanto vai para o Stella Maris. Então, fica aqui uma pergunta, nós precisamos que isso aqui seja de forma detalhada. Eu realmente não consigo entender como que se faz um caderno com 5 folhas e se apresenta isso para o vereador, dizendo esses valores que não têm, de verdade, para mim, nem pé nem cabeça. Eu não consigo analisar de forma a prestar contas com a população de quanto entra ou quanto sai. Vemos que o orçamento diminuiu, né? O valor que será gasto com 2022 será muito menor, mas, infelizmente, os problemas aumentaram. Então, gostaria que me explicasse um pouco melhor, principalmente com relação às despesas, porque eu não consegui entender. Uma outra coisa que nós precisamos deixar clara é com relação ao Hospital Pimentas. O Hospital Pimentas, eu fui chamada domingo, porque tinha lá, diz que 8 pessoas no corredor, sem atenção, diz que lá tem uma construção, e tem mesmo no 2º e 3º andar, as pessoas que estão fazendo a construção, andando no 4º andar, junto com aquelas pessoas internadas, ou seja, expondo aquelas pessoas no corredor um pouco mais. Conversei com a pessoa que estava lá como diretora técnica na hora, ela falou, não, já está saindo os leitos, e realmente eu saí de lá com todos os leitos, essas 8 pessoas colocadas em leito. Porém, ontem eu já recebi novamente denúncia de que tem mais de 8 pessoas novamente no corredor. E quando eu conversei com a direção do Hospital Pimentas, o que foi me dito é o seguinte, que a regulação está com vaga 0, mas mesmo assim as UPAs estão entregando os pacientes na porta do Hospital Pimentas e simplesmente deixando eles lá. Nós temos que observar se isso realmente está acontecendo. Eu tive informação que, inclusive, deixaram um paciente lá na porta, vindo do Maria Dirce. Nós precisamos observar até onde isso procede ou não procede e precisamos resolver essa situação. Porque quando eu digo resolver, não é ir lá discutir, ver que a situação está delicada, está deprimente e não resolver. Tem que ser resolvido. Conversei, fui na farmácia porque recebi informações de que não tinha medicação, de que não tinha insumo. Quando eu cheguei na farmácia, me foi dito o seguinte, hoje tem, nós não sabemos se vai ter amanhã, mas hoje tem. Tinha toda a medicação e insumos, tinha naquele momento. Inclusive, eu falei isso numa live,
e tiveram alguns ativistas que disseram o seguinte: não, a doutora Márcia está dizendo que tem lá, que lá tem medicação, que lá tem insumo, que lá tem tudo, então quer dizer que o Pimentas tá correto? Não, não está. Eu não disse que tem tudo, eu disse que naquele momento tinha, porque isso foi o que foi me informado na farmácia e eu entrei para verificar. Então, nós precisamos, Michael, verificar essa situação e resolver. Qual que é o valor exato que está indo para essa OS? A direção diz 6,9 milhões, não consigo fazer o pagamento de ter insumos, de pagar funcionário, de pagar os demitidos, inclusive tem muito demitido que ainda não recebeu suas verbas. Então, nós precisamos saber o que está acontecendo de verdade com a situação do Hospital Pimentas. Até porque o vereador fica exposto de uma forma que o vereador ele vai lá e vê uma situação, ele fala, ou ele está mentindo, está passando a mão na cabeça da gestão, ou ele está falando a verdade e a gestão fica com raiva. Então, nós precisamos saber a verdade e precisamos resolver essa situação. Convidei o Geraldo Celestino, que de pronto aqui me disse que vai essa semana comigo lá fazer uma visita, e eu agradeço, porque aqui a situação, eu sempre deixo bem claro para a população, nós não queremos mentira, nós queremos a verdade. Se dá para resolver, nós vamos resolver. Se a gestão achar, a gestão que eu digo do hospital, né, que é a IDGT, se ela acha que 6,9 milhões não é o suficiente para ela, eu acho que ela tem que pedir para sair, porque não tem condições dela falar que ela recebe 6,9 milhões e ela não consegue pagar nem uma parte nem a outra. Ou ela paga insumos e medicação, ou ela paga funcionários, né? Não tem cabimento isso, até porque quando uma OS entra, eu acredito que essa OS ela tem obrigação de fazer um estudo da área e saber o que se gasta naquela situação, qual vai ser o valor que ela vai gastar, qual que é o valor de quantas pessoas, como que é essa demanda. Então, entrar uma OS lá e mais uma vez dizer que 6,9 milhões não consegue suprir as necessidades e toda hora dar essa resposta para o vereador, também não está legal. Então, a gestão tem que vir aqui explicar melhor o que está acontecendo entre a OS e a gestão e também com relação aos contratos, que eles falaram que eles querem que seja aditivado esse contrato. E eu gostaria de saber se tem estudo, se tem programação para aditivar esse contrato ou não, e se não tem, quanto tempo mais nós vamos ouvir a OS dizer que ela com 6,9 milhões ela não consegue tratar, ou ela compra medicação ou ela paga funcionários. É isso, tem muitas outras coisas para falar aqui, mas eu acredito da vacina também, eu me sinto representada pelo que o Rômulo falou, então espero a resposta. É isso, um bom dia a todos e muito obrigada pela oportunidade de falar. Obrigada por ceder a cadeira também, Maia. Obrigado, vereadora Márcia Tasquete. Agora com a palavra o vereador Danilo. Danilo, quer usar aqui a mesa, Danilo? Posso ficar aqui mesmo, vereador? Tá ótimo. Tá Vou tirar a máscara, que não tem ninguém aqui ao meu redor, certo? Vontade, vereador. Bom dia a todos, bom dia ao que nos acompanha, bom dia ao secretário que está aqui presente representando o Maicon, né, junto. Em nome do Maicon, eu cumprimento toda a mesa. Eu queria aproveitar hoje aqui a minha fala referente, me sentir contemplado pelos demais vereadores, né, a própria vereadora Márcia, que foi muito bem nas suas palavras, sua colocação, vereador Rômulo, enfim, os demais. E eu vou, já que foi contemplado em algumas outras falas, vou me posicionar em alguns tópicos, né, referente primeiro aí na questão do Covid, qual nós estamos passando na nossa cidade, no país, e Guarulhos aqui. Eu venho aqui reivindicar uma questão que, inclusive, este vereador protocolou um projeto na Câmara referente ao período. O Maicon, que está aqui, fez um bom trabalho à frente depois que o ex-secretário saiu,
nós temos uma demanda e uma demanda muito grande de exames de Covid, né? As pessoas que são aí, vão até as UBS, os hospitais fazer exames. A demora do resultado de exame. Esse resultado está demorando em cerca de 14, 15 dias, quando não se estendem para 20 dias. E no qual eu me prontifiquei e coloquei um projeto de lei para que pudesse ser feito esse resultado em 48 horas. Porque só assim nós conseguiríamos contribuir para que essas pessoas que estão com suspeita de Covid, ou ela se isole corretamente, ou que ela siga a vida dela. Porque quando ela vem ter um resultado, ela, depois de 15, 20 dias. Eu vou dar um exemplo para vocês. A minha irmã, ela teve Covid. E ela foi para a UBS fazer o exame. O exame ficou pronto depois de 20 dias. E nós fizemos o exame com 5 dias depois, soubemos que ela estava com Covid, então ela fez toda aquela a segurança, se afastou, ficou de quarentena, mas muitas famílias ficam aí num período de 15, 20 dias, e nós precisamos que a secretaria tivesse um olhar para que pudesse, eu sei que são muitos os exames, mas que dividisse em alguns outros laboratórios, para que pudesse ter em 48 horas esse resultado, podendo salvar muitas vidas aí, com o resultado antecipado. Referente também, o Maicon, nós temos um problema muito grande na nossa cidade, referente nas UBS. Então, a falta de médico, eu sei que também tem situações, por conta desse momento que nós estamos passando, a prefeitura também fez algum chamamento para que possa contratar médico, e não teve um resultado aí positivo, né? Mas eu queria saber, entender, qual é o planejamento da Secretaria de Saúde em questão, o que eles estão planejando para que possa suprir a falta desses médicos que tem nas UBS. Tem UBS que tem 4 médicos, que é para atender 4 médicos, e eles estão com 1 médico só. É muito difícil. Uma UBS que atende cerca de 20 mil pessoas, ter 1 médico só para atender essas famílias, né? A questão também que estão reclamando muito, e nós na periferia, principalmente, é nas UBS por falta de farmacêuticos. A população vai na UBS, vou dar um exemplo. Ontem eu tive reclamação de 3 munícipes da UBS do Primavera, no qual foram lá e não tinha um farmacêutico para entregar o medicamento. É um absurdo, aquela pessoa, nós moramos na periferia, hoje nossa cidade ela é 80% praticamente periférica. E aí o munícipe não tem uma condição de comprar o seu medicamento, o que vai acontecer? Ele vai interromper o tratamento dele, ele vai ficar pior, e isso dá um gasto maior para a saúde, para os cofres públicos automaticamente. Então, assim, está revezando. Parece que um dia atende um farmacêutico na UBS, na parte da manhã, à tarde ele vai para uma outra UBS. Qual é o planejamento da secretaria referente a isso? Contratação de mais farmacêuticos, e às vezes fica o prático, né, Maicon? Fica o prático no lugar do farmacêutico, e só que o prático ele não pode entregar certos tipos de medicamento, que só quem pode entregar é o farmacêutico. Essa questão das trocas de receitas, por todos esses problemas, pela redução do quadro de funcionário, dos médicos, pela falta, a troca de receita, às vezes um paciente precisa trocar uma receita, está ficando 20 dias, às vezes mais de um mês, para trocar uma receita num qual medicamento que ele precisa pegar no posto ou comprar. Então, nós precisamos ter esse olhar, sabemos que está difícil, foi falado referente aos gastos, sabemos que para o próximo ano vai ser menor, então, por isso, nós gostaríamos de saber qual é o planejamento aí, a intenção da Secretaria em trabalhar com essas dificuldades pela nossa cidade, porque quem sofre é a população. Eu sei que a prefeitura aí, quanto aos secretários que estiveram, ao prefeito, está tentando fazer da melhor forma possível para poder atender, mas nós precisamos melhorar, porque do jeito que está, não dá para ficar. Um exemplo também, Maicon, estou tendo muita reclamação da UPA Tabuão, no qual domingo eu peguei o prontuário de um paciente que chegou às 14 horas, e eu já tive essa reclamação anteriormente, fui fazer a vistoria lá no local, chegou às 14 horas na UPA, e às 19h20, 19h30, ele foi atendido. É muito tempo para um domingo, porque eles estavam reclamando que estavam sem médico. Então, nós precisamos ter esse olhar. É terceirizado? É. Mas nós temos que, além de nós, vereadores, fazer nosso papel, a prefeitura também precisa ter um mecanismo de estar fiscalizando essas empresas, essas UBS, esses hospitais, enfim, a UBS não, os hospitais que são terceirizados, porque isso reflete no município.
Então, isso aqui fica os meus questionamentos. Espero que o secretário, o Maicon, possa ter um olhar diferenciado para esses questionamentos e pelos demais que os vereadores também fizeram. Obrigado, Maicon. Obrigado, presidente Geraldo. Obrigado, vereador Danilo. Eu vou passar a palavra agora para o secretário adjunto da Saúde do município, Maicon, para responder os vereadores. E, posteriormente, se algum vereador tiver alguma pergunta para fazer, e retornaremos a palavra para o Maicon para as considerações finais. Então, com a palavra, responder os vereadores. Bom, antes de eu prestar alguns esclarecimentos aqui, que eu anotei todas as dúvidas dos senhores vereadores, então eu vou... aquilo que for um ponto comum, né, eu vou dar uma resposta única, e aquelas demandas pontuais que alguns vereadores trouxeram, eu responderei individualmente. Mas antes disso, eu passo novamente a palavra para o Anderson, para prestar alguns esclarecimentos sobre a apresentação em si da LDO. Aí depois eu retorno. Obrigado. Bom, eu anotei também as perguntas, né, os apontamentos e as críticas, que eu entendo que são críticas construtivas, evidentemente. Então, eu quero ressaltar que, enquanto munícipe que sou, funcionário de carreira da prefeitura, há 25 anos, um técnico orçamentário e financeiro, quero deixar claro também que a apresentação, ela realmente não está como eu e a minha equipe gostaríamos de fazer, né? Aos senhores vereadores, senhoras vereadoras que sempre acompanham a execução da pasta da saúde, compreendem que as prestações de contas construídas por essa pasta, só para nós termos ideia, a última prestação de contas, ela foi apresentada em 28 slides. Obviamente que, neste momento, a nossa pauta não é prestação de contas, sabemos disso. Mas entendo também que a evidente preocupação dos senhores vereadores e vereadoras também passa por isso, né? Em que pese não ser prestação de contas. Então, por que eu estou remetendo a nossa prestação de contas apresentadas? Todas elas, a equipe do Departamento Financeiro prima muito pela transparência, né? Eu entendo, enquanto técnico, enquanto cidadão, enquanto munícipe, a importância, a relevância e a necessidade da transparência da execução do recurso público. E eu fico muito feliz por essa preocupação desta casa, representada pelos vereadores. Mas eu lamento que a apresentação não esteja contento dos senhores e das senhoras, porque, veja, qual foi o nosso grande dilema? Como é que vamos, na LDO, apresentar, exemplo, os programas e ações a serem executadas, né? Se esta casa não aprovou ainda o PPA. Então vejam um dilema que nos foi apresentado. Exemplo, o programa que nós estamos pretendendo inserir seria o programa Fortalecimento das Ações de Assistência Farmacêutica. Esse programa não existe ainda. Então vamos imaginar, como que eu traria esse programa dentro de uma LDO, sendo que ela ainda não foi aprovada no PPA? Minha preocupação foi, não estaria eu trazendo para a discussão de uma maneira antecipada, não estaria eu adiantando o curso das coisas, naturalmente como elas devem ser? Imagine nós tratando aqui, discutindo sobre programas e ações que para 2022, né, e para os próximos 4 exercícios, se esta casa ainda não aprovou, né? Então, esta foi a nossa grande preocupação. E volto a dizer, a prestação de contas apresentada aqui, salvo engano, há uma semana atrás ou 10 dias, ela foi construída com 28 slides. 28 slides, com grande detalhamento de informações, que é sempre o grande objetivo desta secretaria e deste departamento, né? Inclusive trazendo até informações acumuladas de exercícios anteriores.
e isso dando a maior possibilidade aos senhores vereadores para fazer uma análise macro, e não somente sobre um exercício. Então, a nossa preocupação foi essa: como trazer programas e ações para 2022, que esse é o nosso foco, né? Se o PPA ainda não foi aprovado, imagine nós discutindo aqui alguma coisa que em agosto esta casa não aprove, né? Então, essa foi uma grande preocupação que eu acho que prejudicou muito, né? Mas volto a dizer, é um problema que vai ser enfrentado por todas as secretarias nas suas respectivas apresentações. Falando ainda sobre a nossa apresentação, quando a vereadora Márcia Taschetti fala sobre as despesas, e realmente é muito relevante. Então, eu vou falar um pouco mais sobre elas. Exemplo, né? O exemplo trazido pela vereadora foi o elemento de despesa, serviços de terceiro pessoa jurídica. Então, por exemplo, nesta natureza de despesa são contempladas todos os contratos realizados com pessoas jurídicas. E, obviamente, entre elas, as OSs também, que são pessoas jurídicas, né? Então, dentro deste grupo estão contemplados todos esses contratos. Falando ainda sobre pessoa jurídica OS, remetendo à pergunta do vereador Rômulo, o contrato hoje com o IDGT Pimentas, ele é da monta de 6,9 milhões ao mês, este é o valor contratual, ok? Voltando ainda para despesas, no apontamento da vereadora Márcia, serviços de terceiro pessoa física, que nós colocamos aqui, são todos os contratos, como o próprio nome diz, realizados com as pessoas físicas. E na sua grande maioria, aqui neste caso na saúde, são contratos de locações de imóveis, em relação ao grande número de unidades de saúde. A grande maioria é contratualizada direto com pessoas físicas, né? Subvenção social, também algo bem destacado na nossa prestação de contas, são 36 milhões para o ano, ou seja, 3 milhões mensais, sendo que destes 3 milhões mensais, 2,5 milhões são destinados ao JJM e 500 mil reais são destinados ao Estela Maris. Então, nós temos 3 milhões mensais e 36 milhões ao longo do exercício. Isso nos remetendo especificamente à subvenção social, que é uma lei também aprovada por esta casa, né? Todos os anos, essa lei é submetida a esta casa e aprovada pelos nobres vereadores e vereadoras. O que mais também que eu posso dizer? Em relação ao orçamento, foi pontuado também pela vereadora Janete a questão orçamentária do valor, né? Do valor do orçamento deste ano para o ano passado. Então, quando nós olhamos o orçamento inicial, vendo especificamente recursos do Tesouro Municipal, e eu fiz esse apontamento na apresentação, nós tivemos não, porque isso é futuro, ainda deve acontecer. Nós estamos trabalhando com a perspectiva de incremento de torno de 10%, chegando aí no valor de 790 milhões. E aí, claro, quando nós olhamos no orçamento total, que é olhando todas as fontes de recursos, nós entendemos que não houve crescimento, ou que não haverá, né? Autocorreção, não haverá. Porque nós não temos como estimar, por exemplo, os recursos que nós deveremos receber para a Covid. Então, neste momento, nós não colocamos isso porque é uma grande incógnita. 2020 foi um ano, né? A palavra da moda é atípico, ele foi atípico em todos os sentidos, inclusive pelo volume de recursos recebidos e já apresentados também na apresentação de contas, que os senhores devem ter analisado, né? Apresentado nesta casa. 2021, nós temos um movimento totalmente diferente, nós já estamos em junho e o recebimento de recursos voltados para o Covid estão muito, muito aquém do que nós recebemos ano passado e do que nós esperamos receber para este ano. Então, vejam, como estimar recursos para a Covid em 2022, diante de tantas incógnitas existentes? Então, mediante isso, até por prudência orçamentária, financeira, nós decidimos não colocar isso na previsão,
E, obviamente, chegando o recurso, que será muito importante, nós colocaremos no orçamento, né? Isso é fato, é notório, temos que fazer isso, através de novos elementos, incrementos novos no orçamento. Então, por prudência, preferimos trabalhar pé no chão, prudência, ou seja, é igual aquele trabalhador, né, que vai fazer as suas projeções, os seus planos. O trabalhador, ele faz o quê? Ele usa efetivamente, ele projeta com o seu salário, né, com o nosso salário, nós trabalhadores. Agora, se surgir uma receita nova, né, você vai ali, faz um bico aqui, um servicinho, né, ganha um dinheirinho ali, enfim, aí você faz uma nova recomposição, você coloca dentro do orçamento e fala, olha, dá para fazer mais coisa, né? Então é a mesma coisa no orçamento, chegando recurso novo, a gente coloca, e eu espero muito que isso aconteça, será muito importante, e a gente faz essa recomposição. E olhando para o orçamento também, obviamente, dentro dos números apresentados, o que realmente faltaria, que só não está porque o PPA não foi aprovado, é pegar esse número aqui de 1 bilhão e 46 milhões e dividir nos programas. Mas volto a dizer, que programas? Eu não sei quais são os programas que esta casa vai aprovar. Nós não sabemos se o programa proposto no PPA será aprovado por esta casa. Então, nós achamos muito temerário tratar de algo que não está dado ainda, né? Mas volto a dizer, temos a intenção de criar esse novo programa, fortalecimento das ações de assistência farmacêutica, visando o quê? Dar maior transparência ao orçamento. Porque, no final das contas, os programas e ações é para isso que eles servem, né? Para que a gente possa entender aonde é que vão ser colocados, em quais caixinhas da saúde vão ser distribuídos os recursos, e aí, historicamente, nós já sabemos, né? A todos que acompanham a execução sabem lá que média e alta complexidade é o maior, tensão primária é o segundo, né? E assim vai. Então, nós temos essa média histórica. E aí, redividir essas caixinhas, eu costumo fazer uma análise, né? Eu tenho uma estante, que é o meu orçamento, aí eu tenho várias gavetas nessa estante, que são os nossos blocos, né, os nossos programas, e dentro dessas gavetas nós temos aquelas repartições que são as ações. Basicamente é isso, que é muito importante também. Mas volto a dizer, eu lamento de verdade, enquanto técnico, enquanto cidadão, não poder apresentar isso a esta casa, né, por entender que estaríamos, né, salvo engano, adiantando a ordem das coisas. Em relação, deixa eu ver aqui também, nós temos, em relação às OS, também que foi colocado aqui, eu já passei o valor do contrato de DGD Pimentas, que eu posso dizer também que em relação aos repasses, o fluxo financeiro criado junto às OS, ele está sendo plenamente executado, com plena regularidade, e eu posso falar isso com muita tranquilidade e muita alegria, inclusive, né? Que é um movimento, que é um trabalho de toda a equipe da secretaria, né? Dos secretários que já passaram, do adjunto e das diretorias. É um trabalho muito grande para que os repasses sejam feitos dentro do tempo previsto. Então, hoje nós temos um fluxo financeiro de repasses que ele é semanal. Claro, tudo isso criado em conjunto com as OS para poder fazer frente às suas respectivas despesas, né? Então, tudo isso tem sido feito a contento. Ficam evidente, né, em razão dos vários problemas, que as OS apresentam dificuldades financeiras, sim. Mas, evidentemente, nós temos que analisar vários aspectos. Primeiro, para quem acompanha a saúde, sabe que a inflação em saúde ela é uma inflação diferenciada de qualquer outro índice, né? É diferente do IPCA, é diferente
de GPM. Eu costumo dizer, inclusive, que alguns períodos, alguns produtos, em razão da sua sazonalidade, tiveram uma performance de verdadeira bolsa de valores, né? Eram aqueles picos, depois desciam, subiam, desciam, uma coisa absurda, que impossível qualquer planejamento financeiro dar conta disso, a não ser que você tenha os cofres do Banco Central à sua disposição para você poder injetar recurso mediante todas as necessidades. Isso não foi diferente com as OS, isso não é diferente com a Prefeitura de Guarulhos, com o Estado de São Paulo, e nem com o Brasil, e nem com o mundo, inclusive, né? Então, realmente, todos esses problemas em razão da pandemia, que geraram reflexos econômicos e financeiros para todos os indivíduos, salvo um pequeno grupo, evidentemente, que é natural de todas as crises, né? A gente tem sempre um pequeno grupo que cresce na crise, mas que, infelizmente, não é fato o poder público. O poder público, na crise, ele só perde, ele não ganha. E, infelizmente, essas perdas geradas por poder público, elas acabam ocasionando efeitos sobre os seus parceiros, seus contratados. Eu acho que, a princípio, são esses comentários que eu gostaria de tecer. Obrigado. Só para informar os munícipes que desejarem fazer questionamento, poderão enviar mensagem para o e-mail audiência.saude@guarulhos.sp.leg.br, audiência.saude@guarulhos.sp.leg.br. Com a palavra o Maicon, nosso secretário adjunto. Bom, eu vou tentar, como eu disse, responder as questões gerais que foram comuns a todos os vereadores de uma forma geral e algumas questões pontuais que o Anderson fez. É importante, senhores vereadores, nós entendermos que todos os instrumentos de gestão e que são previstos em lei, eles têm uma sequência lógica. Então, quando nós nos referimos ao PPA, que é o Plano Plurianual, por lei, ele começa a partir do segundo ano de uma gestão e vai até o primeiro de outra, justamente porque quando há uma transição de gestão, não foi o nosso caso em que o prefeito foi reeleito, mas quando há uma transição de uma gestão, justamente é no primeiro ano onde o novo gestor compõe as suas equipes e faz os ajustes das macro diretrizes do seu governo. Então, o plano plurianual, ele entrará em vigor a partir de 2022 e vai até 2025. Então, nós estamos no último ano do exercício do plano anterior, que vigorou de 2018 até esse ano 2021. Né? A partir do estabelecimento de um plano plurianual, que é o que passará aqui em agosto por essa casa, nós temos um desdobramento dele, no caso da saúde, que chama-se Plano Municipal de Saúde. Então, dentro daquele PPA, quais são as macro diretrizes de planejamento da saúde que serão feitas no mesmo período, de 2022 a 2025. Dentro desse plano municipal, nós temos a chamada Programação Anual da Saúde. Então, eu tenho um recorte de 4 anos e o que eu vou fazer dentro de cada ano da vigência desse plano. Até aqui, esses instrumentos são os de planejamento. Aí nós temos também outros 2 instrumentos que mostram o resultado. O chamado RDQA, que é o relatório detalhado do quadrimestre anterior, mais conhecido popularmente aqui com vocês como a nossa prestação de contas, que foi o que a gente fez na semana retrasada. Então, a partir de todo esse planejamento, nós trazemos a cada quadrimestre aqui na Câmara tudo o que foi alcançado em relação a metas e resultados naquele quadrimestre. E nós temos também, ao final do ano, né, no início do exercício seguinte, o chamado RAG, que é o Relatório Anual de Gestão, que é basicamente uma prestação de contas ao longo do ano inteiro e que também foi feita agora no início do ano. Esses instrumentos, eles têm que ser linkados com 2 instrumentos de gestão orçamentária, que é a LDO, que é esse que nós estamos apresentando aqui, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e ao final do ano, se não me falha a memória, acho que é em novembro, a apresentação da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que aí sim, de fato, é o orçamento para o próximo ano. Então, como o plano plurianual ele ainda não está pronto, né, reiterando o que o Anderson colocou, é temerário a gente falar em números que eles podem ainda sofrer alguma variação. Tudo, é claro que quando a gente fala de planejamento, tudo é uma projeção, mas é importante que
os senhores vereadores tenham a clareza desses instrumentos, né? E eu até sugiro ao senhor vereador Celestino, não sei o quanto que a casa conseguiria fazer, mas a gente está à inteira disposição de colaborar, realmente da gente ter uma oportunidade de explicar, sem falar em números propriamente ditos, mas explicar a todos os vereadores os instrumentos de gestão propriamente ditos, que eu acho que é muito importante para o exercício da vereança se apropriar dessas informações, tá? Eu acho muito importante, só Claro. cortando Vossa Senhoria, vereadora Márcia, marcar uma reunião ampliada da Comissão de Saúde, a qual eu presido, e com todos os vereadores e convidaram Claro. o secretário adjunto para estar aqui. É um prazer. Tá? Obrigado, Então, secretário. Obrigado. Então, fazendo esse preâmbulo, em relação aos blocos e programas de gestão, eu vou remeter à última prestação de contas, porque são números recentes, né? Então, vai sofrer, claro, alguma variação entre os períodos, porque a arrecadação muda, a capacidade de execução pode mudar em variação de tudo isso. Nós temos 5 grandes blocos de financiamento, que é o de atenção básica, né, o próprio nome diz, os de média e alta complexidade, que contempla os serviços especializados, hospitais, UPAs e afins, o bloco de vigilância, que contempla todas as ações de vigilância e saúde, de assistência farmacêutica e de gestão em saúde, tá? Então, nós estamos fazendo uma conta rápida aqui, até remetendo à última prestação de contas, que eu acho que isso, em parte, pelo menos contempla a dúvida de vocês, porque é algo que já está acontecendo. Em relação à atenção básica, em relação ao montante todo do orçamento do ano, nós temos 28,5% de todo o bloco de financiamento de modo geral destinados à atenção básica, 64,5% da média alta complexidade, 3% de vigilância, 3% de assistência farmacêutica e de 0,03% de gestão do SUS. E aí dentro de cada bloco aí nós temos esse desdobramento dos programas, que aí realmente ele se desdobra em gestão, atenção básica, média alta complexidade e vigilância. Então isso também nos dá um montante, né? A gente tem sempre que ter... Você pode repetir, por favor? Atenção básica 28,5%, média e alta 64,5%, vigilância 3%, e aí? Assistência farmacêutica 3% e gestão 0,03%. Quando nós estamos falando de um orçamento de mais de 1 bilhão, né, então são muitos milhões que entram em cada caixa dessa. E isso, vereadora, é um cálculo que a gente está fazendo baseado até nos slides da última prestação de contas que a gente fez aqui na semana retrasada, tá? Então isso também dá uma dimensão aproximada. Um outro questionamento que foi feito, eu acho que o Anderson já explicou bastante, a questão do Hospital Pimentas, né? E também, como nós explicamos na última prestação de contas, nós temos um valor contratual mensal e que estamos buscando, de todas as formas possíveis, conseguir mais recursos para dar algum incremento para o hospital, para que ele possa prestar uma melhor assistência, né? Isso também a gente citou na última apresentação. As nossas equipes, elas têm fiscalizado e tomado as medidas necessárias quando encontram alguma inconsistência. Agora, eu também faço um paralelo até com a fala da senhora vereadora Márcia, que nós vivemos uma questão muito delicada de saúde em todo o país. Guarulhos não é um privilegiado nesse ponto, né? E mesmo a saúde privada também não tem passado seus melhores dias, porque hoje, e aí eu estou fazendo um link com todas as falas aqui, como o próprio Anderson acabou de dizer, a inflação na área da saúde ela é muito além do que a inflação normal dos indicadores oficiais do país. A saúde é muito mais cara. E aí, no momento em que tudo fica mais caro, no momento de pandemia, ao longo do último ano e 3 meses, todas as ações, todo o custeio da saúde ficou mais caro e que toda a arrecadação, né, de estados, da União e dos municípios caiu, isso fica cada vez mais desproporcional, né? Então, o orçamento ele é uma projeção e que vai sofrendo ajustes ao longo do ano, tá? E aí, eu respondendo também um outro questionamento do vereador Rômulo, né, sobre recursos Covid, vereador. Nós não sabemos
como estará a situação da pandemia no ano que vem. Se Deus quiser, ela vai ter acabado, né? Se Deus quiser, aí até o final do ano esperamos estar com toda a população vacinada. Então, é impossível se fazer uma projeção de recurso Covid para uma coisa que a gente nem sabe se ainda haverá e que, se Deus quiser, já teremos superado tudo isso, né? Com relação a um questionamento do vereador Rômulo também, e que outros vereadores endossaram, sobre a campanha de vacinação. Nós estamos desenvolvendo aí outras estratégias para ampliar o acesso e agilizar a campanha. Então, aí nos próximos dias a gente vai divulgar algumas estratégias adicionais, até para permitir a captação. Mas lembrando, vereador, que o município de Guarulhos foi um dos poucos municípios do estado que não teve problema com as segundas doses de vacina, justamente porque no início da campanha a gente assumiu o risco de guardar uma parte das doses para imunizá-los na segunda dose, né? E esse panorama ele é muito dinâmico, porque no início a gente tinha um déficit muito crítico de doses, e na medida em que o governo federal foi adquirindo mais doses e distribuindo para os estados, a campanha foi desenrolando. Então, são duas grandes frentes, né? Algumas estratégias diferenciadas para ampliar o acesso, e outra, o município de Guarulhos não teve problema com a segunda dose. E eu até aproveito para solicitar aos senhores vereadores o apoio de nos apoiar mesmo, conscientizando a população a retornar às suas unidades para a aplicação da segunda dose, porque vocês devem ter acompanhado, inclusive na mídia, não só aqui em Guarulhos, mas no país inteiro, a adesão da população à segunda dose está baixa. Então, embora a pessoa ela tome a primeira dose da vacina e já saia na carteirinha dela a data marcada, prevista para a segunda dose, ainda assim a adesão está baixa. E aí a gente está falando de um ciclo imunológico que não se completa. E eu falo que, se a gente não completa esse ciclo, a gente corre o risco de perder duas vezes. Perde a pessoa que não está totalmente imunizada e perde a dose aplicada que poderia ter sido aplicada em outro. Então é importante essa conscientização também. Dando seguimento aqui, né, já falei da LDO. Vereadora Janete fez alguns questionamentos aqui em relação ao HMU e HMCA, né, vereadora? Em relação ao HMU, está em andamento um chamamento público, como também já foi dito publicamente. A atual OS, a Santa Casa de Birigui, pediu a rescisão contratual e nós estamos estruturando um novo chamamento público a ser publicado em breve, né? Então, quando tivermos a publicação do edital e a definição de quem será um novo contratado para gerir o hospital, tudo isso será amplamente divulgado, claro. Então, enquanto isso, todas as nossas equipes que cuidam da gestão e fiscalização do contrato estão atuando, né? Vereador Luiz da Sede. Bom, em primeiro lugar, vereador Luiz, eu espero que o senhor esteja bem, né? O senhor falou que não estava muito bem de saúde, espero que esteja melhor agora. O senhor pontuou, em relação ao Pimentas, eu já falei, sobre as visitas das unidades. Então, nós temos uma rotina semanal na Secretaria para visitar as nossas unidades, né? Nós escolhemos aleatoriamente algumas unidades para ir visitando, até porque é humanamente impossível visitar todas ao mesmo tempo. Inclusive, nessas visitas, além do secretário, vão os diretores que são interessados naquela unidade. Então, a gente leva, além da diretora do departamento que faz a gestão assistencial, nós levamos nosso diretor de infraestrutura, nosso diretor administrativo, olhamos a estrutura física da unidade, olhamos se as farmácias e o almoxarifado se estão com alguma falta de material de insumos, acompanhamos a recepção, como está o atendimento. Então, tudo isso tem sido feito de maneira rotineira. É claro que eu adoraria estar o tempo todo rodando as unidades, mas é impossível quando a gente está numa pasta tão grande com várias outras tarefas aí a cumprir. Mas nós temos essa rotina, sim. Uma outra coisa que o senhor pontuou, vereador Luiz, sobre essa situação de migração de pacientes de outros municípios para Guarulhos, né? Guarulhos é o maior município do Alto Tietê. Uma população de quase 3 milhões de habitantes, nós respondemos por praticamente metade de toda a população do Alto Tietê.
e outros municípios menores e bem menos estruturados que Guarulhos, né? Infelizmente, em alguns momentos, a população de outros municípios migra para cá. Então, um serviço de saúde que, pela sua própria natureza e pela sua dimensão, ele já é sobrecarregado, também aumenta a sobrecarga quando a gente tem migração de outros municípios. Isso é ruim por um lado, mas por outro lado mostra que, apesar da saúde estar longe do ideal, a gente ainda está à frente de outros municípios, porque senão seria o inverso, seriam as pessoas migrando no sentido contrário. Então, infelizmente, há municípios com uma situação até mais deficitária do que a nossa. Quanto ao questionamento da vereadora Márcia, as questões, acho que de pessoa física e jurídica e de subvenção, o Anderson já respondeu. Sobre Stella Maris e o JJ, retomando alguns números da semana retrasada referente à prestação de contas, né? Nesse primeiro quadrimestre, o Stella Maris já recebeu 11,7 milhões, tá? Estou falando números arredondados, tem alguns quebrados, mas 11,7. E o JJ 17,1 milhões no quadrimestre. Isso. E lembrando que esses valores, eles contemplam tanto a subvenção quanto o repasse SUS, que também é uma rotina mensal. São os valores somados e está na própria prestação de contas, tá? Um outro questionamento que a senhora fez, vereadora, essa questão de regulação e de vaga zero, é importante, eu vou tentar explicar da forma mais sucinta possível, tá? Porque o médico regulador, ele é detentor de autoridade sanitária. Ele legalmente é respaldado como autoridade para definir o ato médico regulatório em relação a determinado paciente. E explicando bem em linhas gerais o que é a vaga zero. A vaga zero é um recurso, é o último recurso que o regulador pode usar para tentar salvar uma vida. Ele só usa esse recurso quando todas as alternativas normais e habituais e grades de referência já se esgotaram. Então, se ele tem uma solicitação com o paciente que está num risco iminente de óbito e que todos os serviços de referência recusaram receber esse paciente, ele não tem outra alternativa. Ele tem que usar mão desse recurso, vaga zero, que inclusive ele coloca o CRM dele à prova, tá? Então, ele responde como pessoa física se cometer algum ato indevido, e isso é usado como última alternativa. Então, não é uma coisa banal, tá? É uma coisa extremamente séria. Isso é usado em casos extremamente críticos. Então, muitas vezes, isso acontece, por exemplo, com um paciente que está aguardando transferência numa UPA, né? Qual que é a alternativa de um regulador que tem um caso em tela? Deixar esse paciente morrer na UPA ou, pelo menos, tentar prover um meio para o qual ele tenha mais chance de assistência, que é no ambiente hospitalar. É difícil essa decisão, muitas vezes, de quem vive e quem morre. Então, não é uma coisa simples, tá? Em relação aos repasses pimentas, o Anderson também já explicou, sobre os questionamentos do vereador Danilo. Em relação aos exames de Covid, vereador, nós temos aí, basicamente, no município de Guarulhos, o laboratório AFIP, que contempla aí a maioria das unidades, o IAL, que é o Instituto Adolfo Lutz, e o nosso próprio laboratório municipal, que faz uma parte menor dos exames, né? O IAL, o Adolfo Lutz, no início da pandemia, era o único que fazia os exames, os testes de Covid, né? E, aos poucos, foi abrindo para outros laboratórios, como a própria AFIP. Atualmente, a gente está levando em torno de 7 dias para ter a devolutiva do exame, só que lembrando que nós tivemos aí, nesses últimos meses, com esse recrudescimento da pandemia, um aumento da própria demanda, e isso impacta também no tempo de resposta, né? Também a gente tem um sistema chamado GAL, que é onde se preenche as requisições, e que, para essa amostra ir para o laboratório, ele tem que estar com tudo isso preenchido, senão essa amostra nem entra no laboratório. Então, houve recentemente um problema no sistema, que não é do município, tá? Houve um problema no sistema de informação de preenchimento dos dados dessas amostras, que também impactou, mas isso aos poucos já vem sendo sanado, né? No caso das unidades de urgência, né, a gente tem aí em torno de 48 a 72 horas de resposta. Isso também impacta na transferência do paciente, muitas vezes, porque se o paciente está numa unidade de urgência
aguardando um leito hospitalar, nós precisamos saber se esse paciente está contaminado ou não de Covid. Eu não posso pegar um paciente de Covid e colocá-lo numa enfermaria misturado com outros. Então, somente mediante essa confirmação, cada hospital consegue ou não liberar a vaga. Então, tudo isso vai gerando uma reação em cadeia. Tá? Um outro questionamento do senhor foi em relação ao nosso RH. Né? Então, nós estamos em andamento com uma contratação emergencial de médicos, se não me falha a memória, acho que 27 profissionais médicos está em andamento, e um concurso público que foi feito recentemente para 35 vagas. Esse concurso público está em andamento, a gente prevê aí que por volta do mês de agosto os profissionais já comecem a assumir, e lembrando que nós temos em vigor ainda uma lei federal, que é a Lei Complementar 173, que nos impede, não é uma opção, ela nos impede de contratar qualquer mão de obra que gere custo adicional. Então, a gente sabe que a nossa necessidade, né, é muito maior do que o que a gente consegue contratar. Então, no momento, a gente só consegue contratar RH para reposição, somente aquilo que foi perdido recentemente. Eu não consigo complementar, não consigo ir além. Então, não é falta de vontade do gestor. Nós temos uma lei federal que nos impede de aumentar gastos, senão tanto o prefeito quanto o secretário respondem juridicamente sobre isso. Né? Em relação às receitas, que o senhor colocou também, nós também temos uma legislação ao longo desse período de pandemia que prorrogou, permitiu que as receitas médicas tivessem uma duração maior. Então, isso também auxiliou os pacientes que usam medicamentos de tratamento contínuo para que essas receitas elas tivessem um período maior de vigência para facilitar a retirada, né, desses medicamentos nas unidades. E aí também o senhor coloca da questão dos farmacêuticos. Sim, é uma dificuldade do município, infelizmente não é uma questão nova. A gente tem um processo aberto para tentar viabilizar, isso está em andamento, né? Mas por conta justamente dessa legislação vigente, eu não posso ainda dar uma previsão quando que a gente consegue viabilizar isso, mas para tentar contratar 33 farmacêuticos. Né? E com relação ao seu outro questionamento, que eu acho que deve ser o último, sobre a UPA Taboão, também é uma unidade de pronto atendimento que está sendo finalizado um chamamento público. Então, em breve, a gente vai ter uma transição para um contrato definitivo, porque o contrato em vigor é um contrato emergencial. Né? Então, seja atual ou não, tudo isso está sendo feito uma concorrência pública. Então, em breve, a gente vai ter uma transição, porque tem um outro chamamento em andamento. Quando o senhor fala de 5 horas, mais ou menos 5 horas de demora no atendimento, né? Se a pessoa chegou às 2 da tarde, ficou até 7 da noite, é necessário entender também, vereador, que cada unidade faz uma coisa que chama-se classificação de risco. Então, todo paciente que entra na unidade, ele passa por uma classificação de risco e os casos mais graves, eles são atendidos primeiro. Então, para saber exatamente o que aconteceu, teria que se apurar individualmente, porque se esse paciente é um paciente de menor gravidade, que em classificação de risco é qualificado como verde ou azul, que seria até atendimento ambulatorial e não de urgência, é claro que ele vai ficar para trás. A gente não pode passar na frente de um paciente que é uma classificação de risco vermelha, que é aquele paciente que entra numa unidade num risco iminente de morte. Por exemplo, vou fazer uma comparação bem grosseira para vocês. Eu não posso pegar um paciente que está, por exemplo, com uma dor lombar e passar ele na frente de alguém que está infartando. Entendeu? Então, seria necessário apurar exatamente qual foi o caso, né, para poder falar com precisão. Olha, a pessoa vai reclamar da demora do atendimento, mas qual foi a classificação de risco dela? Enfim. Sim, cobertura de escala também é uma outra questão que também é fiscalizada e averiguada. E lembrando, né, aproveitando esse gancho, senhores, prometo que eu já estou concluindo a minha fala, até pela avançada hora, que o mercado médico, ele é um mercado que é cada vez mais difícil, né? Tanto na rede pública quanto na rede privada. A mão de obra médica é uma mão de obra muito escassa. E a gente sabe que muitas vezes, a gente no mundo real, por assim dizer, né? Muitas vezes, por pouca diferença salarial, às vezes você perde um profissional até concursado. Às vezes a pessoa se transfere para iniciativa privada ou por algum outro meio de contratação, por pouca diferença contratual. Então, isso também não é um privilégio da gestão pública. Então, enfim, tudo isso precisa
ser apurado, né? Estamos à disposição para o que precisar. Eu acredito que todas as dúvidas aqui que os senhores colocaram, a gente esclareceu. Agradecer o Marco pela explanação. Senhores vereadores, nós já estamos aí já 11h35. Algum questionamento? Rômulo? Sim, eu tenho também. Então vamos lá. Primeiro o Rômulo, posteriormente a vereadora Janete. obrigado, Objetivo, viu, senhores? Por favor. Isso, obrigado, secretário, por ter respondido algumas as questões, mas não ficou claro, viu, secretário, a questão dos talpimentos. A gente sabe que aqui nós vamos discutir números, mas a população, principalmente a população que necessita do serviço público e as pessoas que nos assistem, quer resultado prático, né? Coisa mais prática. Né? Um orçamento mês nos talpimentas, no qual eu questionei, em torno de 7 milhões, 6 milhões e 900 mil, será que não dá para fazer uma gestão que tem pelo menos o mínimo? Dá essa resposta para nós, se isso pode melhorar daqui para frente, porque todos os questionamentos nossos até hoje, nunca foi dada uma resposta que vai ter um pouquinho de melhora no Hospital Pimenta, que já foi relatado aí pelo vereador aqui também, que é daqui da região do Pimenta, o Luiz da Sede, a Márcia, todos os vereadores bombardeado sobre o Hospital Pimenta. E é todo dia, tem fulano de tal, está lá internado tantos dias e não resolve. Será que um orçamento de quase 7 milhões mês não dá para colocar pelo menos o mínimo? Será que o município não pode fazer uma intervenção ali, né, para poder falar pelo menos o mínimo, né, o mínimo para a população, para não ficar faltando tudo? Quem entra lá no Hospital Pimentas, eu tenho muitos ex-alunos que trabalham lá dentro, me contam tudo, né? Me passam os dados, né? O que está acontecendo. E é um negócio horroroso, é um horror o que acontece no Hospital Pimenta. Eu queria que o secretário passasse para nós um fio de esperança. Vai melhorar. Por isso. Por favor, secretário, faça isso para nós aí. Muito obrigado. Vereadora Janete, por favor. Senhores secretários e o Anderson, eu acho que foi respondido em parte os meus questionamentos, pelo menos se deu genérico a porcentagem que eu anotei. Mas aí, a minha questão que eu levantei, que eu acho não contemplada, primeiro, em relação ao HMU. Tudo bem, está em um período de transição, mas eu fiz uma denúncia. Será que eu tenho que formalizá-la por ofício, essa denúncia? Porque eu recebi uma denúncia de quem estava lá de sexta para sábado, dizendo, correndo o risco de contaminar. Aí o senhor me fala genérico que há um controle, uma fiscalização. Qual está sendo esse resultado? Porque a população diz que as condições estão péssimas. Não quer dizer... O senhor já falou na prestação da audiência quadrimestral que está nesse processo de transição. Mas eu quero saber o que a secretaria está fazendo realmente para impedir que esse abuso ao contribuinte, ao sistema SUS está ocorrendo. É a primeira. Genérico eu não quero saber que dados a secretaria tem de fiscalização em relação ao HMU. A outra questão que eu levantei foi uma questão nova que eu levantei, que eu recebi uma solicitação de uma campanha de um movimento de lactantes pela vacina. Elas disseram que já passaram para o prefeito esta campanha. Eu quero saber, os senhores já receberam? Se não, eu queria saber. E, por último, eu queria reforçar a fala do vereador Rômulo, que o Hospital dos Pimentas não basta mais ficar
com essa questão de ou se intervém ou não se resolve essa questão. E concordo com isso, porque é lastimável. E não foi respondida a questão da vereadora Márcia Tasquete em relação como é que fica os pagamentos de quem da rescisão dos funcionários. Muito obrigada. Bom, não tem mais nenhum vereador inscrito. Eu vou passar agora a palavra ao secretário adjunto Maicon para responder os vereadores, os últimos questionamentos. E já peço ao secretário que faça aí já as considerações finais. Bom, em relação ao Hospital Pimentas, eu sei que no momento nada do que a gente trouxer vai ser totalmente satisfatório, vereadores, mas o que eu posso falar enquanto Secretaria da Saúde é que estamos nos esforçando ao máximo possível para angariar novos recursos para o município, justamente porque o caixa do município, apenas o seu próprio tesouro, é insuficiente para tudo. Então, estamos pleiteando algumas emendas parlamentares, todas as formas possíveis que possam ajudar a dar um incremento no Hospital Pimentas. Respondendo parcialmente também a sua dúvida, vereador Rômulo e vereador Janete, a gente também colocou na prestação de contas que fizemos o ano passado um termo aditivo no valor de 6,9 milhões para pagamentos de pendências de RH que o hospital tinha, né? E já foram repassados 5,4 milhões ao hospital, e nos próximos meses, na medida em que isso vai se ajustando, esse restante desse termo aditivo vai sendo quitado. Em relação ao HMU, a nossa fiscalização está sendo feita, né? Eu me comprometo com vocês que a nossa equipe de fiscalização esteja no hospital nos próximos dias, embora já seja uma rotina das equipes acompanharem, né? E semana, inclusive, sexta-feira está marcada uma visita junto com o conselho. O Anderson está colocando aqui, eu estou falando e ele já está respondendo a minha pergunta, que na próxima sexta-feira, inclusive, tem uma visita marcada com o Conselho Municipal, lá no HMU. Então, vejo que é uma rotina isso, né? Se a senhora também, vereador Janete... Poderíamos acompanhar, porque a denúncia que eu tive foi gravíssima nesse fim de semana. Eu acho que todo o papel que o vereador exerce, e a senhora está cumprindo perfeitamente seu papel, ele é válido, né? Então, as visitas técnicas, elas são constantes, não é uma questão que as pessoas vão esporadicamente ao hospital. É claro que é humanamente impossível uma equipe de fiscalização contratual estar 24 horas por dia, 7 dias por semana no hospital, mas tem feito essas visitas. E aí eu sugiro e até peço à senhora, vereadora, que se a senhora precisa de algum esclarecimento, alguma questão mais específica e que demande uma apuração, um levantamento nosso, a senhora faça o requerimento e, como todos os outros que a senhora fez, a gente responde, tá? Em relação às lactantes, assim, para nós ainda não chegou nada em específico, mas lembrando que no caso das gestantes e das puérperas, elas estão incluídas no plano de imunização e estão gradualmente sendo imunizadas. Começou por aquelas que têm comorbidades e aos poucos esse público vai se expandindo para as demais. Então elas estão, gestantes e puérperas, incluídas no plano de imunização, né? E outros públicos, claro, que aí começam por aqueles prioritários e na medida em que a campanha avança, vai se abaixando a faixa etária, né? Em ordem decrescente que começa. Mas também é uma questão que a gente pode, claro, esclarecer tecnicamente com detalhamento assim que formos acionados, tá? Eu acho que é isso. Então, finalizando, eu queria mais uma vez agradecer a todos, tá? Até... Você sabe qual é o horário, Anderson? Tá. A gente vai verificar e confirma para a senhora, tá? Queria agradecer a todos e cumprimentá-los, os nobres vereadores. Eu acho que vocês têm cumprido bem esse papel. Essa casa é uma casa de muito respeito e nós estamos à disposição e até reiterando a solicitação ao vereador Geraldo Celestino, essa questão dos instrumentos de gestão eu acho importantíssimo essa casa se apropriar bem
da Constituição deles para que o próprio trabalho dos vereadores seja facilitado. Tá? Então, muito obrigado. Questão de ordem, vereadora. Márcia Tasquete. Eu acho que ele só não respondeu com relação ao pagamento de quem foi demitido lá no Hospital Pimentas. Se existe uma programação, uma pressão da gestão para que a OS pague. É isso. Sim. Bom, todas as providências contratuais elas estão sendo tomadas, inclusive porque o próprio contrato em vigor ele prevê isso, né? É claro que todo esse pagamento ele é feito de uma forma escalonada. A gente sabe que isso é um problema, tá, vereadora? É uma conta que ainda não é de curtíssimo prazo, que será sanada, mas isso está previsto em contrato, então tudo aquilo que compete à gestão e fiscalização do contrato está sendo feito. Eu acho que é isso, vereador. Queria agradecer a todos e nos colocar à disposição para o que precisar. Obrigado. Bom, eu agradeço o secretário, o Anderson aqui da financeiro, diretor financeiro, toda a equipe da Secretaria de Saúde e os nobres colegas vereadores que fazem parte aí da comissão da LDO, nossa assessoria de imprensa da Câmara, assessoria técnica das comissões. Agradecer a todos e declaro encerrado a presente sessão. Amanhã a sessão, nós teremos sessão 10 horas da Fazenda e 11 horas da Câmara Municipal. Então, agradeço a todos, que todos tenham aí uma excelente terça-feira. Abraço a todos.